Fala galera, vamos falar de investimento no mercado imobiliário e hoje vamos falar de coisa boa, de imóveis que pode ser adquirido com até 90% de desconto. Imóveis Caixa que todo dia tem aí, e ainda mais esse mês aí que a Caixa Econômica resolveu vender os imóveis com até 90% de desconto. E hoje vamos mostrar para vocês ao vivo aqui algumas oportunidades, tirar algumas dúvidas, para que você também comece abrir a mente, coisa segura, onde você vai ter um patrimônio que vai estar no seu nome, é uma coisa sólida, segura e com segurança. E qual que é a verdade que ninguém aceita sobre leilão? É que leilão não é sorte, é processo, responsabilidade. Quem entra achando que é só desconto, paga a cara depois. O jogo real é análise, risco, prazo e execução. Se você não tem método, você vira o patrocinador do leilão. Vamos ver algumas oportunidades aí, ó. Tem imóveis com até 90% de desconto. A Econômica tá fazendo leilão ali por volta das 10 horas da manhã. Tem primeiro, segundo leilão e licitação aberta. Tem também no finalzinho da tarde, onde todo dia tem imóveis na venda online, venda direta online, onde você pode comprar muitas vezes sem concorrência. Imóveis com até 90% de desconto. Então, geralmente, ali por volta das 18 horas, é o encerramento do leilão. Então, muitas oportunidades aqui, ó. O Santander também tem muita coisa boa. Tem imóvel de 4 mil que está cedido a leilão para 7 mil. Então, vale a pena você conhecer essas oportunidades, porque são coisas inacreditáveis. Mil por... Já fala para mim aí. E o que mais derruba o iniciante? É o depois do lance. Muita gente ela calcula só o preço e esquece o pós-arremate. Você tem que estar ciente que tem taxas de cartório, tem taxas de condomínio, IPTU, muitas vezes o imóvel está ocupado, o imóvel precisa de uma reforma. Leilão é compra com cronograma. Quem não domina o cronograma perde dinheiro no tempo. E qual que é a regra número 1 antes de qualquer lance no leilão de imóveis? Você vai vender, você vai alugar, então você tem que ter uma saída clara, né? Você só compra com a saída clara. Vai reformar e vender? Se você não decide antes, você pode virar refém do imóvel. Imóvel bom é o que cabe no seu plano de venda ou aluguel. E leilão judicial e extrajudicial, qual que é a diferença? Quem manda no rito. Judicial tem processo, fases e regras do juiz. Já o extrajudicial ele costuma ser mais bancário e documental. O risco muda, o prazo muda e o jeito de resolver a ocupação e dívidas também muda. Então a gente está falando aqui para vocês sobre a verdade sobre os leilões de imóveis. Você tem que saber que isso aqui é um processo estruturado que exige método, porque se você entrar sem método, você pode transformar uma oportunidade de investimento em uma aposta arriscada, galera. Então assim, a oportunidade existe. Estou mostrando para vocês aí imóveis com até 90% de desconto. São imóveis em todo o Brasil, tem da Caixa, tem do Itaú, tem do Santander, tem do Bradesco. Então já chega dando seu like, já compartilha com a pessoa que precisa saber disso. Mandar aqui para a galera. Então bora lá. E segunda praça e preço vil, como não cair em armadilha? Galera, desconto não é garantia. A segunda praça pode ter preço baixo, mas o risco jurídico e a ocupação pode ser maiores.
O barato pode sair caríssimo, se você não entende de posse, edital e histórico. Desconto sem leitura é loteria. E quais são os 3 alertas vermelhos no edital? É o seguinte, leia o edital como advogado. Primeiro, condição de ocupação. Segundo, responsabilidade por débitos, condomínio, IPTU. Terceiro, prazos e penalidades. O edital é o contrato do leilão. Quem ignora o edital assina no escuro. E a visita no imóvel, quando dá e quando não dá. Nem sempre você entra nos imóveis do leilão. Em muitos casos, você não consegue uma visita interna. Então, você compensa com fotos, matrículas, vizinhança, padrão do prédio e comparação de mercado. Você compra com informação, não com esperança. E como validar o preço de mercado rápido e sem auto-engano? Você vai fazer uma comparação objetiva e essa é que manda. Pegue imóveis iguais no mesmo bairro, mesmo padrão, mesma metragem e seja conservador no valor de venda. O erro clássico é superestimar preço e superestimar prazo. E dívida de condomínio, quando é que vira problema sério? O condomínio ele pode te morder, dependendo do caso e do edital. Pode sobrar responsabilidade e dor de cabeça. Você tem que prever isso no custo total e na negociação depois. Quem não calcula condomínio quebra no caixa. Então, qual que é o erro que mais custa caro? É você focar apenas no desconto. Você não pode ignorar o pós-arremate. E jamais estimar condomínio, IPTU, manutenção do imóvel, tudo isso aí tem que entrar na conta para que você se dê bem. IPTU e taxas municipais. Como que você deve tratar isso na conta? Gente, você tem que colocar tudo na planilha. TBI, registros, certidões, taxas e possíveis débitos. Entra também no custo real. Leilão sem planilha é achismo. E achismo é caro. Imóvel ocupado ou desocupado, qual que é a diferença prática? A ocupação, ela define o tempo, tá? Desocupado, ele tende a andar mais rápido. O ocupado, ele vai exigir mais estratégia, você vai ter que fazer acordo, notificar, muitas vezes entrar com processo ou outras medidas. Tempo é dinheiro parado e dinheiro parado sangra. Como que faz um acordo de saída sem se complicar? O acordo ele é a ferramenta. Você documenta, negocia com clareza e evita principalmente conflito desnecessário. O objetivo é a posse com menor custo e menor desgaste. Quem só quer ganhar no grito perde tempo. Judicial versus extrajudicial, galera. O que que muda? Vocês sabem que existe leilão judicial e extrajudicial. Olha só, vamos falar o seguinte. Oficial de justiça e desocupação forçada. Quando que acontece? Galera, isso aí é o último caso, é a última etapa. Existe caminho antes, bem antes. Você tem que buscar uma conversa, fazer um acordo amigável, dar prazo para a pessoa. Agora, mas se precisar, existe assim um rito, né? O ponto é, você já entra sabendo o que pode acontecer. Agora, surpresa é erro. E quando que o imóvel tem um problema documental?
Veja só, o documento ele manda no imóvel. Matrícula, ônus, averbações e históricos define risco. Se você não entende matrícula, você compra problema. O documento ele é o raio-x do ativo. Agora vamos, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Ah, eu arrematei. O que você tem que fazer no dia seguinte, após a arrematação do imóvel? Você vai fazer primeiro, organizar pagamento, prazos, documentação exigida. Aí você vai fazer o contato com a agência que você indicou na proposta, com um corretor aí, o credenciado. Faça tudo sem correria, sem improviso. Quem perde prazo, criador desnecessária. E o boleto da entrada, o recurso próprio, qual que é o erro comum? Tem gente que arremata sem ter o dinheiro do prazo, ou você tem retorno de crédito alinhado. Você tem que aprovar o seu crédito antes, cara. Não adianta pagar o boleto só da entrada sem saber se está aprovado. Você tem que entrar sabendo como que você paga. Leilão não perdoa. Ah, depois eu vejo. E no cartório, qual que é a etapa que mais trava? Registro é a chave. Documentos incompletos e a falta de organização travam. Você prepara a checklist e segue. O cartório ele é lento para quem é desorganizado. Olha essa casa aqui, galera, por R$ 8.600, lá no Pernambuco. 90% de desconto. Caixa Econômica Federal. E quanto tempo após arrematar pode levar essa operação do leilão? Quanto tempo? Qual é o tempo real que pode levar? Isso aí vai depender do caso. O imóvel está ocupado, desocupado e redondo, aí tem que ser mais rápido. Ocupado e com pendência, tem de alongar. Por isso que você compra com a margem de tempo, porque a pressa ela é inimiga do lucro. Olha essas oportunidades aí, galera. Preço de banana. Reforma, como não gastar demais? Reforma ela é estratégia, tá? Você reforma para vender ou alugar, não para ficar bonito. Você tem que priorizar o que dá retorno. Pintura básica, uma elétrica básica, hidráulica crítica, acabamento simples. Luxo sem retorno é vaidade cara. E o aluguel, quando faz sentido no leilão? Alugar, compra tempo. Se o mercado não está com o melhor ponto para vender, o aluguel segura o ativo e paga parte do custo. Renda bem estruturada reduz a ansiedade. Ansiedade faz vender mal. Agora, na venda, qual que é a maior mentira que conta sobre vender rápido? Vender rápido é preço. O mercado ele responde a preço e condição. Se você precisa vender rápido, então você precisa especificar certo e facilitar a transação. Quem quer prazo curto com preço alto, fica encalhado. E o que você aprende com quem ficou livre financeiramente com leilão? Consistência ganha.
Não foi um imóvel, foram vários ciclos bem executados. Compra boa, pós-arremate organizado, saída clara. A liberdade, ela vem de processo repetido. Olha esse imóvel aqui, ó, de 3.300.000 por R$ 110.000. Hoje você consegue comprar residência da Caixa Econômica Federal, ó, por R$ 11.000. São imóveis populares aí, ó, de giro rápido. E como evitar comprar bomba emocional? Fato vence história. Você não deve se apaixonar por imóvel. Você tem que decidir com documentos, números e prazos. Emoção em leilão é o caminho mais curto para o erro. Ver se eu acho mais outras oportunidades para vocês como essas aí, de imóveis com até 90% de desconto. Fazer um filtro aqui para nós. Leiloeiro e plataforma, o que você tem que checar? Você tem que checar a credibilidade e a regra. Leia o edital, veja as regras do site, suporte, penalidade e como é o pós-leilão. Plataforma séria dá rastreio e clareza. Clareza reduz risco. E qual que é o checklist mínimo antes do lance? 5 itens fixos: edital, matrícula, ônus, ocupação, custo total, que são as taxas mais os possíveis débitos, e um plano de venda ou aluguel. Sem isso, é chute. Chute não é estratégia. E para quem quer começar com menos recurso, como é que faz? Começar menor, gente, não é começar cego. O que manda é o tamanho do ativo, não o rigor. O erro é baixar o padrão de análise, porque o valor é menor. Rigor é o que protege o seu patrimônio. Olha a residência em Itaboraí, Rio de Janeiro, por R$ 12.000, avaliada em 119. Ganhar dinheiro rápido com leilão existe? Olha só, existe execução rápida. Se você compra certo e o pós-leilão está alinhado, o ciclo pode ser eficiente. Mais rápido não é mágica, é método e rotina. E o que define o lucro líquido de verdade? Ó, esse imóvel mesmo aqui, ó, a gente fazendo as contas aqui, tem uma perspectiva de você ter um lucro líquido de 61 mil. E o que define o lucro líquido de verdade? Lucro é o que sobra, não é o desconto, tá? Como que funciona? É a venda menos taxas, impostos, menos o valor da reforma, menos o custo do tempo e o risco. Quem só olha metade do preço se engana. Leilão é conta completa. E qual é a tese moderna que a pessoa mais ignora hoje em dia no Brasil? É uma renda bem posicionada. Tem uma mudança forte no comportamento, moradia, aluguel, mobilidade e demanda em regiões específicas. Imóvel certo na região certa vira ativo. Imóvel errado vira âncora. Olha aí, galera, tem oportunidade como essa na cidade de vocês? Um apartamento quitado da Caixa Econômica Federal custa 119 por 12.000 valor total. Não é a entrada não, tá? É o aniversário da Caixa, imóvel com até 90% de desconto. E como que você faz para escolher a região sem viajar o país todo? Dados e sinais simples, demanda de aluguel, liquidez de venda, infraestrutura e padrão do retorno.
O que você vai fazer? Você compara anúncios reais e histórico. Região boa é onde o imóvel gira. MRV e tenda. Aparece muito no leilão. Por que isso importa? Porque dá referência, galera. Você entende o padrão construtivo, liquidez e o público-alvo. Isso ajuda a precificar e alugar rápido. Padrão repetido facilita a decisão. Qual que é o erro do investidor esperto demais? É ele querer ser herói. Ele comprar o caso mais complicado para ganhar mais. A complexidade, ela come a margem e tempo. O melhor é o simples bem executado. O que você faz quando você encontra, por exemplo, um desconto bom demais? Tipo esse aqui, ó, 90% de desconto. Imóveis lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Geralmente eu desconfio, aí eu vou confirmar. Eu vou direto na causa. Está ocupado? Como que está o documento? Tem dívida para me pagar? Se tem, qual que é o valor? A localização é ruim? Se eu não consigo explicar isso aí, o desconto, eu não compro. Mistério em leilão não é oportunidade. E quando que faz sentido pagar mais caro no leilão? Quando reduz risco. Um imóvel mais limpo pode dar ciclo mais rápido e previsível. Previsibilidade é lucro. Lucro bom é quando você consegue repetir. E o tempo? Como que você coloca isso na conta sem se enganar? O tempo ele tem custo mensal. Condomínio, IPTU, manutenção, oportunidade de capital e estresse operacional. Você coloca uma linha de custo tempo. Sem isso, a conta fica infantil. E que documento que você tem que querer na mão antes de comemorar? Você tem que ter o registro e a segurança. Depois que o fluxo está correto e a parte documental avança, aí sim você comemora. Antes disso é ansiedade. Ansiedade faz você relaxar na checagem. E como que você organiza tudo sem virar caos? Você vai fazer um checklist com uma pasta única. Documento em ordem, prazos anotados, responsáveis definidos. O que é organizado anda, o que é bagunçado vira novela. E o que eu faria se eu pudesse voltar lá no primeiro leilão, quando eu comecei? Eu simplificaria a escolha. O primeiro imóvel, ele tem que ser fácil de entender e fácil de vender ou alugar. O objetivo é aprender o ciclo. Aprender o ciclo é o que dá escala para você. Qual que é o pulo do gato para você não errar na primeira compra? Vou ver se tem mais oportunidade aqui para me mostrar para vocês. Então tá, qual que é o pulo do gato para não errar na primeira compra? Você comprar com margem. Então você entra no site da Caixa, procura imóvel com no mínimo 40% de desconto, margem de preço, margem de tempo, margem de custo. Se tudo der um pouco errado, você ainda fica bem. Isso é investimento de verdade. Olha aí, galera, mesmo se você tem pouco dinheiro para começar, você pode ver, por exemplo, um financiamento para você comprar um imóvel com 90% de desconto e ainda financiar uma parte dele. Olha, isso aí tem em todo o Brasil. Ó. Quer ver uma outra oportunidade aqui? Ó? Um apartamento popular aí, ó, custa 142 mil. Está indo para o leilão por 15 mil reais nesse condomínio lá em Goiás. Aqui tem a previsibilidade de você ter um lucro líquido de 74 mil, começando com 15 mil. Isso já descontando tudo, inclusive imposto de renda. Viu como tem uma oportunidade no Brasil inteiro?
E o que, que eu respondo para quem diz que leilão é perigoso? Perigoso é a ignorância. Leilão tem risco, claro, mas é risco mapeado. E isso vira estratégia. O perigo real é você entrar sem saber o que está assinando. Olha só, em 30 segundos eu vou te falar qual que é o mapa mental dos leilões. É antes, durante e depois. Antes, a análise e o plano. Durante, lance e regra. Depois, documento, posse e saída. Quem domina o depois, domina o lucro. Simples assim. E para quem quer montar uma carteira com leilão? A carteira ela é repetição. Aqui é o seguinte, galera. Você pode perceber aqui, ó, que o dinheiro de você comprar um imóvel, aqui você compra 10, porque tem imóvel com até 90% de desconto. Então dá para você fazer uma carteira. A carteira é repetição. Você padroniza o tipo de imóvel, a região, a estratégia. Você constrói previsibilidade. E previsibilidade faz você crescer sem perder o controle. E qual que é o sinal de que a pessoa está pronta para acelerar? Ela não improvisa mais. Ela decide com números e documentos. E ela executa com cronograma. Quem executa bem, cresce. Agora, o que, que eu vejo em quem só consome conteúdo aleatório da internet e não compra o imóvel? Fica só olhando, vê que é bom, tal, mas não toma iniciativa. Eu vejo que essa pessoa está faltando decisão e filtro. A pessoa vê tudo, mas não aplica. O mercado ele não paga por intenção, o mercado paga por execução. Agora, quando eu digo método, o que, que isso significa na prática? É roteiro com etapas, é checklist antes de você dar o lance. Você tem que ter uma planilha de custo total, prazo do pós-leilão, plano de venda ou aluguel. Método é aquilo que você repete. Repetição é o que te dá escala. E se você tiver medo de ocupação, o que tem que fazer? Você tem que escolher o perfil certo. Comece com imóveis com menor risco de conflito e com mais previsibilidade documental. Não é covardia, é estratégia de aprendizado. E o que, que eu acho que o povo não percebe sobre leilão de imóveis? É que dá trabalho sério. Não é só dar o lance, galera. É uma operação. É uma compra que tem que regularizar, tem que resolver e vender bem. Quem entende isso, para de brincar. Eu vou dar uma dica simples para você ter retorno imediato. O que, que você vai fazer? Você vai ler o edital, não vai ler por cima. Marque os prazos, a responsabilidade, as condições. O edital é o manual do seu dinheiro. E qual que é o melhor jeito para você evitar golpe e dor de cabeça? Processo e verificação. Plataforma confiável, documentos checados, nada de pressa. A pressa, ela é o atalho do erro. O seguro é o caminho rápido do longo prazo. E o que eu diria para quem tem 50 mil reais e está travado? A trava é a falta de mapa. Com 50 mil reais, você não entra em tudo, mas você entra com inteligência. O ponto é você escolher o ativo certo e seguir roteiro. Ação com método vence medo. E como que você deve escolher entre vender ou alugar o imóvel? Você escolhe pela conta. Se vender agora paga muito melhor, vende. Se alugar estabiliza e dá fôlego, aluga. O erro é você decidir no achômetro. E o que, que a maioria subestima no pós-leilão? É documentos e prazos. O pós-leilão, galera, é onde se perde tempo. E tempo é custo.
Quem controla prazo, controla resultado. E qual que é a visão que eu tenho sobre a tese de investimento em imóveis hoje? Imóvel virou serviço. Moradia e renda seguem demanda real. Quem compra ativo com liquidez e demanda, prospera. Quem compra qualquer coisa barata, se prende. Olha, se eu tivesse que dar um conselho para evitar prejuízo, sabe qual seria? Nunca compre no escuro. Sem edital lido, sem documento checado, sem custo total, sem saída. Isso é o básico. O básico é o que separa o investidor de apostador. E qual que é o próximo passo para quem quer aprender de verdade? Você vai aprender com roteiro. Você precisa de caminho, não de vídeo solto. Quando você tem um passo a passo, você sai do consumo e vira execução. Execução é o que muda o jogo. E como que eu posso garantir para você que isso aqui não é uma promessa vazia? É o seguinte, eu mostro o processo, documentos, prazos, planilha e o que fazer depois do arremate. Não é frase bonita não, é sequência prática. Eu vou falar aqui para fechar a live em uma frase. Leilão dá resultado, mas só para quem trata como operação e não como aposta. Se você quer jogar sério, você precisa de método. Método é liberdade. Então, eu vou deixar um recado aqui, um recado final para o investidor que quer começar esse mês. Você vai fazer o seguinte: você vai escolher um alvo simples, um imóvel que você entende, numa região com liquidez, mas com uma conta conservadora. Faça o primeiro ciclo direito, o primeiro ciclo certo da confiança real. Galera, e quem quiser aprender o passo a passo, eu deixei os links aí aqui na bio de um curso completo para você ter um roteiro completo, para você contratar consultoria, assessoria se você precisar. Aí você escolhe o caminho para destravar o seu caso específico. Mas escolha hoje, não um dia. O que eu quero que você faça agora? Você tomar uma decisão clara. Ou você só continua assistindo, ou você entra com método e responsabilidade. Se você quer jogar esse jogo do jeito certo, comece pelo passo a passo e execute. Então tem várias opções. O que não dá é para você entrar no leilão, é às cegas aí, arriscando, apostando. O Francisco falou, não tenho os 50k em mãos, mas tem crédito a aprovar em 201. Então, Francisco, você precisa não de muito dinheiro. Se você tem um crédito aprovado, a minha dica é você começar por um apartamento, por exemplo, da MRV, que você acha no leilão por uns 60 mil, você dá 3 mil de entrada. E aí você vai ter o custo com documentação, com a reforma, às vezes com uma desocupação, né, ajuda de custo, alguma coisa. Então, assim, não é que necessariamente tem que ter 50. É o que a gente indica para a pessoa trabalhar folgado. Mas se você tem um crédito aprovado, para não precisar de comprar à vista, é um bom começo. Tá? Então, teve uma operação que a gente fez recentemente de um apartamento, o custo total da operação foi em torno de 27 mil. Então, não necessariamente é obrigado a ter 50, né? A gente tem isso aí como parâmetro para a pessoa não passar perrengue, porque eu já vi gente entrando em leilão só com o valor da entrada e depois não tinha dinheiro para pagar a documentação, não tinha dinheiro para a reforma, não tinha R$ 500 para dar de ajuda para uma pessoa que queria se mudar, mas não tinha para onde ir, e aí ficou com o imóvel travado. Então, por isso que a gente deixa a pessoa ciente que por mais que eu mostrei para vocês aqui imóvel de 10 mil, 15 mil, 20 mil, existem outros custos que ninguém fala e a gente gosta de jogar limpo aí para a pessoa depois não travar com a operação.
Aí quem quiser o treinamento completo, tá no link da bio. Aqui no comentário dessa live aqui também, no vídeo ficou gravado aqui o link para você acessar e você saber na prática como é que funciona. Se você que não tem paciência para treinamento, essas coisas, você pode mandar uma mensagem para a gente aí também, no telefone que está aparecendo aí, para você ver como é que funciona a nossa assessoria, que a gente pode estar te ajudando, pegando na sua mão, buscando as oportunidades, aprovando o seu crédito, desocupando o imóvel para você, documentando o seu nome, reformando em qualquer lugar do Brasil. A gente tem uma rede muito grande de network, estamos há muito tempo no mercado aí. Mesmo se você estiver em outro país, manda uma mensagem aí nesse telefone que está aparecendo aí, para a gente ver uma solução para você começar hoje mesmo. Lembrando que todo dia a Caixa Econômica Federal, às 18 horas, está encerrando o leilão com até 90% de desconto. Oferta como essa. Muitas vezes está na venda direto só esperando você dar o lance. Beleza, galera? Então, lembrando que a gente está falando de imóveis, então o que você tem que ter é o checklist aí, que está inclusive mostrando aí para você. Esse checklist é muito importante para você não passar apuro no leilão, saber checar todas as coisas necessárias, beleza? Quem quiser contratar assessoria, fazer um orçamento aí em todas as etapas da operação, o número está aparecendo aqui embaixo no rodapé em azul. Beleza? Obrigado, tamo juntos e até a próxima. Sucesso para vocês.